Aleluia. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero começar assim essa ministração. Vou falar um pouco sobre oração. Mas eu quero primeiramente contar um testemunho, né, do que Deus fez em relação à oração. Estava acontecendo o acampamento lá dos adolescentes, né, onde o Adrian, a Camila estavam juntos lá, promovendo esse acampamento, e eu e a Marlene assumimos o compromisso de cuidar dos pequenos. Então você imagina, né? O velho estava quebrado. Mas aconteceu que, acho que foi no segundo dia, ou no primeiro dia, não me lembro, o Rafael, era mais ou menos acho que meia-noite, quase 1h, de repente, ele começou a ter uma febre alta, e sabe como é que é avô e avó, né? Só fica apavorado, não sei. E agora, liga para a mãe, não liga, faz. E eu comecei a orar e tal, e não tinha nenhum remédio de febre em casa. E aí eu decidi sair, né, para comprar esse remédio. E eu já estava orando por ele. E aí eu falei: não, Satanás, você não vai vencer essa guerra, porque eu sei que os pais estão lá, estão fazendo a obra de Deus, estão lá buscando a Deus, e muita coisa estava acontecendo ali, conversões, né, pessoas estavam desviadas, jovens, os adolescentes estavam ali, foram tocados por Deus. E aí eu peguei esse menino, pus ele aqui no meu braço, apertei ele no meu coração e comecei a orar por ele. E comecei a orar e repreender e dizer: Deus, age agora na vida dele. E comecei a falar: Satanás, você não vai vencer essa guerra. Eu vou buscar um remédio, mas primeiro eu vou orar e creio que o Senhor vai curar essa febre. E comecei a orar, deixei ele em casa, saí para comprar o remédio. Irmãos, mas no outro dia de manhã, nós fomos lá para o acampamento, durante o dia com ele. Ele ficou o dia todo na piscina, não teve febre, e nunca mais teve nenhuma febre, nada. Até hoje, está aí, firme. Então, irmãos, a oração ela é importante, né? Você tem que tomar suas precauções, você tem que, de repente, estar no médico, você tem que dar remédio para a criança ou para o idoso, mas a oração, né? Muita gente corre atrás do natural, mas você tem que colocar o sobrenatural acima de todas as coisas. Então, e a oração é algo sobrenatural, né? É algo que Deus move mesmo, mas você tem que verbalizar. Muitas vezes você tem que entrar em estratégias, porque guerra, irmãos, oração é guerra. Não pense que você vai entrar de corpo mole numa oração, não. Oração é guerra. Nós vamos ter aí uma semana de guerra, pura guerra. Se você não está preparado, se prepare, jejue, porque vai ser um tempo de guerra, mas também um tempo de vitória. Amém? Se você tem situações, vamos ter aí orientações para você orar, mas é importante que você entenda, a oração ela tem que ser com estratégia. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber quem é o teu inimigo. Você tem um inimigo. Ô pastor, não tem nenhum inimigo. Você tem um inimigo. A Bíblia diz que ele conspira contra você, ele quer destruir você, ele quer destruir os seus filhos, a sua família. Então é o momento, é a oportunidade que nós temos como igreja de entrar nessa guerra e sairmos dela vitoriosos em nome de Jesus. Amém? E esse foi o dia que eu vi mesmo a glória de Deus, a manifestação de Deus na minha casa. Foi algo assim, irmãos, é como se o céu descesse, assim, eu pudesse tocar, era algo que Deus estava fazendo ali, né? E de repente acordar pela manhã e ver essa criança totalmente curada, não havia mais nada nela. Entende? Por quê? Porque eu decidi que Satanás ele não ia tocar na vida do meu neto, né? E eu vou dizer para você, o Satanás não vai tocar na sua família, não vai tocar na sua vida, amém? Mas você tem que se preparar, dê o seu nome, se envolva nisso, porque é importante, né? É uma semana que nós vamos viver. Irmãos, mas a oração sem princípio, oração, ela tem que ter princípios, é isso que eu quero falar um pouco. Esse tema de oração, ele é muito importante. Por exemplo, eu quero começar com uma pergunta. Deus ouve todas as orações? É uma pergunta aí para você pensar. Deus ouve todas as orações? Eu creio que Deus ouve todas as orações.
A resposta para mim é essa: Deus ouve todas as orações, mas não responde a todas as orações. Porque a oração, ela tem que estar o quê? Alinhada com Deus. Irmão, se você orar por situações que não estão alinhadas com Deus, essa oração, ela não vai ter efeito no mundo espiritual. Então, eu quero falar aqui desses dois tipos de oração. A oração que Deus ouve e responde, e a oração que Deus ouve e não responde. Há situações na nossa vida, oração, que Deus não responde, porque às vezes nós não temos discernimento, nós não temos conhecimento da situação, do que envolve a oração, tá? Então eu quero dar um exemplo aqui, vamos lá, um exemplo, Lucas 18, 10, algo importante, duas pessoas orando, Lucas 18, versículo 10, é a parábola do fariseu e do publicano. Diz aqui 18:9, na verdade, vamos começar pelo 9, né? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo e tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tema tão importante, desafiador, um tema, Senhor, que envolve a nossa vida, envolve todo um contexto como igreja, como família, como indivíduo, e nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, disposto a entender, a compreender, Deus, como devemos orar. A Tua palavra diz que nós devemos, a Deus, buscar esse entendimento e orar como convém, a Tua palavra diz, e que o Espírito Santo nos oriente, nos capacite nesta semana a nos envolvermos, Senhor, com a Tua palavra em oração, buscando, Senhor, se santificando, Deus, tendo tempo, Senhor, de aquietar a nossa alma, o nosso coração, para que possamos orar como convém. Então nos ajuda como igreja. Deus, será uma semana de muita bênção para nós, bênção para a igreja. Então, Senhor, nos leva nesse tempo. Deus, essa meia hora ou mais, Senhor, não é um tempo determinado, esse é apenas, Senhor, uma orientação. Mas eu creio que muito mais do que isso, Deus, eu creio que haverá tempos que nós vamos ver essa meia hora passar, nos envolver intimamente com o Senhor e ver o quanto o Senhor vai fazer. Será o tempo onde o céu vai se abrir, onde nós vamos tocar a Tua glória, Senhor, e ver o Teu poder se manifestando nesse lugar, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu percebo aqui, quando Jesus ele coloca essa parábola, é justamente a questão do fariseu. No versículo 11 diz que ele estava em pé e orava. Interessante, ele orava. O homem que Jesus está dizendo aqui, que era um homem de oração. Mas a Bíblia alerta aqui que ele orava de si para si mesmo. É uma oração que eu chamo de oração egocêntrica. É uma oração que visa o bem próprio. E é isso que nós precisamos ter entendimento. Muitas vezes, diante da necessidade, situações, ou mesmo você já, diante de várias situações, você passa a se preocupar mais com você mesmo do que com o próximo. Então esse homem aqui, ele começou a comparar ele com o outro. Irmãos, tempo de oração não é tempo de comparação, é tempo de quebrantamento, é tempo de intimidade. É tempo onde você entra para o teu quarto ali, você fecha a porta e o teu pai te vê em secreto.
é ali que você se descobre, é ali que você abre o teu coração, é ali que você deixa Deus te conhecer na intimidade. Oração é isso. Oração fala de intimidade. E muitas vezes nós não temos essa intimidade, porque, primeiro, nós não temos a disposição de orar, buscar a Deus e dizer: Senhor, como aqui, a Bíblia diz que esse homem aqui, né, o pecador, a Bíblia diz que ele nem sequer ousava levantar os olhos, porque ele reconhecia que ele dependia de Deus, para que Deus manifestasse a glória de Deus na vida dele, para que ele pudesse entrar nessa intimidade, nesse tempo de oração. Então eu quero dizer para você, irmãos, a primeira coisa que nós devemos pensar nesse momento de oração, né, não termos tempo de oração egocêntrica, porque, irmãos, muitas vezes a necessidade ela nos leva assim. Mas a Bíblia diz que nós devemos entrar em oração desprendido de todas as coisas, desprendido principalmente de si mesmo. Não entrar na presença de Deus apenas por necessidade, mas entrar para buscar a intimidade com Deus, buscar a face de Deus, buscar o coração de Deus, saber quem Deus é. E Deus quer nesse momento te conhecer. Amém, querido? Então o primeiro momento para mim é o momento onde nós devemos deixar o eu, porque o que mais tira a nossa intimidade com Deus é o nosso eu, é a própria necessidade, é tudo para mim, tudo gira em torno de mim mesmo, né? Então, não, Deus não quer isso, Deus quer um desprendimento. Então o momento de você orar é o momento que você tem que se desprender de tudo, não levar ali, irmãos. A gente quer levar situações para Deus, situações egocêntricas, algo que tem que fazer. Eu coloquei aqui que uma das coisas que a oração egocêntrica é o tipo de oração que visa o benefício próprio para satisfazer os prazeres carnais, não tem compromisso nenhum com o reino de Deus. Então esse momento, irmãos, que nós vamos fazer, é o momento onde nós vamos entrar em oração para ter o compromisso com o reino de Deus. É o reino de Deus que está envolvido. Você faz parte do reino de Deus. A Bíblia diz que você foi tirado das trevas e você foi transportado para um reino de luz, de amor. Então você tem que ter esse entendimento agora que você vai entrar ali para visando o reino de Deus, o benefício do reino de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Amém? Não? É importante isso. Importante é você deixar o teu ego. É importante é você prender ali a tua alma e colocar no lugar dela, dizer: agora é um tempo onde eu vou buscar a intimidade de Deus, eu vou conhecer. Irmãos, aqui fala de você orar e conhecer a vontade de Deus. Você vai entrar num período de oração para conhecer o coração de Deus e saber o que Deus quer naquele momento de você. Então é importante nós prepararmos o nosso coração para que possamos ter esse tempo. Eu coloquei algumas coisas, primeiramente, assim, o que muitas vezes nos leva a ter uma oração egocêntrica, por exemplo. Uma das coisas que eu vi na palavra de Deus é a vaidade. O que atrapalha muitas vezes o nosso tempo de oração, e a gente não entende, e a gente não entra nessa intimidade, esse que o pastor Kelso falou, o momento onde você recebe a visitação de Deus, o poder de Deus, é a vaidade. É quando você, por exemplo, tem o pecado. Uma das coisas que eu tenho falado com as pessoas que eu tenho discipulado, tenho caminhado, irmãos, é quando você tem um coração fechado. É quando você não tem disposição de abrir o teu coração, deixar Deus entrar na tua vida e mudar o teu coração. Aquela oração que é ouvida por Deus é a oração do coração transformado. O coração do homem tem que ser transformado. A palavra, nós vimos hoje uma palavra de manhã aqui, muito forte, sobre aquilo que o Jim pregou, 1 Timóteo. Sobre a palavra de Deus, a manifestação do Logos, a palavra viva, o verbo que é Jesus. Ele é o único que pode mudar. Irmão, então no primeiro momento que você, para mim, eu tenho decidido isso, essa palavra que tem sido no meu coração, a primeira coisa que eu vou orar é pedir para que Deus sonde o meu coração, ver se não há nada em mim, para que esse tempo de oração seja um tempo de transformação pessoal
né? Algo que manifeste a glória de Deus na minha vida e também exercendo sobre a vida da igreja, sobre a nossa nação, né? Sobre tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração, como essa direção que temos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é como esse homem que a Bíblia diz que ele olhou e disse: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável, Senhor, olha para mim, né? Muda o meu coração, muda a minha vida. Então, aí é o momento que Deus entende, olha para você, e o coração, Deus visita um coração contrito, Deus visita uma pessoa que tem o desejo de ter um coração transformado. Então, cuida do teu coração, entra num tempo de oração, mas deixa Deus tocar na sua vida, entrar na tua vida, entrar no teu íntimo e Ele te visitar, para que essa oração ela chegue diante de Deus e Deus respire aquilo com um aroma suave. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso: abrir o teu coração diante de Deus, deixar a vaidade, o ego, o pecado escondido. Irmãos, não adianta você tentar esconder de Deus, nada se esconde. Você tem que entrar. Se há situações na tua vida, problemas que você tem enfrentado, situações de ordem espiritual, então você tem que entrar em Deus e Deus, aqui está o meu coração, o Senhor me conhece, eu me conheço, eu sei que eu sou assim, então me ajuda nisso. Então você vai entrar no período onde Deus vai mover os céus, a tua oração será ouvida, a tua oração será respondida. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você, e tem um texto que diz, se você quiser, não vou falar, aqui não vou abrir, mas Salmo 66, 18, vai falar muito isso, do pecado escondido, da vaidade. Outra coisa que é um coração indiferente, a mesma coisa aqui. Esse homem, ele orava, mas ele tinha um coração indiferente, ele não entendia o outro, ele procurava a si próprio, esse é o coração indiferente. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado, orando o benefício, olhando o benefício do outro, olhando para o outro. Quando eu oro, quando eu me curvo, eu não olho para mim mesmo. Quando eu me curvo, eu olho e vejo Deus agindo. Eu vejo o poder de Deus transformador. Quando você entende isso, você não tem diferença, você ora e você fala: Deus, eu creio que o Senhor pode mover, eu creio que o Senhor pode mudar essa circunstância. Sabe por que muitas vezes nós não experimentamos essa mudança, essa transformação, às vezes em ambientes, situações que cercam a nossa vida por causa da indiferença? Então eu quero que nessa noite, são alguns princípios que eu quero colocar, né? Indiferença. Olha, outra coisa que eu coloquei aqui, teimosia. Tem gente que é teimoso. O pastor muitas vezes fala assim, tem gente que quer dobrar o braço de Deus. Irmãos, você desiste. Deus não vai se curvar diante dos seus desejos. Se não houver propósito, Deus não vai se curvar. Deus não vai mudar isso. Então é importante você ter algum entendimento. Você tem que orar e saber. Instabilidade, tem gente que é instável. Ânimo dobro. Deus, irmãos, está escrito, está na palavra, está lá em Tiago 1, 6 e 7. A pessoa é instável. Ora de mau humor, não tem um coração quebrantado, ora preocupado com as coisas, é instável. Como é que Deus pode entrar numa situação? Não. Você tem que abrir o teu coração, deixar isso de lado. Tiago 4,3 fala da autoindulgência, né? Irmãos, então nós precisamos entrar nisso. Iniquidade. Isaías fala isso, 59, 2, 3, 4 e 5. Isso eu quero ler. Quer ver? Abra comigo lá, Isaías 59. Isaías 59. Versículos 2, 3, 4 e 5. Olha o que diz aí. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame por justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Irmãos, é isso. Então, o que eu quero? Eu vou mostrar aqui para você algo
poderoso em Deus. Mas eu quero colocar, aqui o que eu estou colocando para você são alguns alertas, algumas situações que têm que fazer parte do nosso período de oração. A oração, ela fala de vigilância, ela fala de estabilidade, ela fala de compromisso, entende? Então é importante isso para nós como igreja, porque aqui que nós vamos, irmãos, tempo de oração é tempo de guerra. E se você entra de qualquer jeito, desarmado, não guardado em Deus, com a armadura de Deus, aquilo, né, que Deus revestiu você no momento da conversão, irmãos, você pode sofrer situações. Então é importante você ter no seu coração isso. Então, cuidado, confessa, abre o teu coração, deixa Deus te ver, deixa Deus te conhecer, porque certamente esse período que nós vamos ter vai ser um período que vai mudar a nossa história. Vai mudar a tua história como pessoa, como família, como igreja. Então é importante isso. É importante se envolver em oração, mas em santidade. Por isso que Jesus disse assim: eu me santifico em favor deles. Por que Jesus tinha um tempo de oração, de jejum, de santificação? Era em favor dos seus discípulos. Deus dizer uma coisa para você: se santifique, ore, jejue, busque a Deus pela tua família, pelos seus filhos, pelos seus netos. Sabe por que muitas coisas não mudaram na nossa vida ainda? Porque falta um tipo de oração assim, uma vida santificada. Ele diz aqui, irmãos, não há ninguém, olha o versículo 4, não há ninguém que clame por justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. O tempo de oração tem que ser um tempo de verdade. Tem que ser um tempo de mudança, você tem que ver, você tem que tocar nessa verdade que é Jesus. Isso é importante para nós. Então, esses são coisas, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, negligência. Provérbios 21, versículo 13: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre não será ouvido. Olha, Provérbios 21, 13: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também não será ouvido. Isso é tremendo, irmãos. Então o que nós precisamos ter? Você vai ser ouvido? Vai sim, mas o momento. E pobre aqui, irmãos, não é só necessidade natural. Muitos estão miseravelmente perdidos na sua vida espiritual, estão sendo enganados. Então esses são os pobres que nós temos que olhar. Pobre, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que estão indo para o inferno. É o tempo de nós orarmos, olha lá, parar por uma vida. Você tem parado por uma vida? Você tem orado por alguém que está desesperado, alguém que não sabe? Irmãos, nós temos tido aqui experiências enormes. Eu particularmente tenho vivido um tempo assim muito forte em relação a essas situações de lidar com as pessoas, com o desespero, né? A pessoa já não tem mais esperança. E quando a pessoa senta à minha frente, a primeira coisa que eu chamo a pessoa é para orar. Olha, vamos orar. Eu não tenho a solução para você, mas eu sei quem tem a solução para você. E a pessoa disse: então, pastor, você pode orar? Eu disse: eu vou orar por você, mas vou ensinar você também a orar. Eu digo para a pessoa: olha, eu oro com você e você vai repetir as palavras. Irmãos, isso tem um efeito no mundo espiritual tremendo. Você orar por uma pessoa é muito bom, mas quando você faz a pessoa orar junto, isso tem um fator tremendo, porque a pessoa ela entende o valor da oração. E olha, eu tenho descoberto isso, sabe como? Eu tenho orado, muitas coisas têm acontecido, mas quando eu levo a pessoa a orar também, ela se envolve muito mais, as coisas, as necessidades, elas vêm assim, de forma tão rápida, quando a pessoa, ela mesma ora. Até mesmo, que são palavras repetidas, irmãos. Você pronuncia a palavra, a pessoa repete essa palavra, e essa palavra ela chega no mundo espiritual, ela chega no trono de Deus e faz toda a diferença. Então ore com o teu filho, mas faça ele orar com você. Ore com a tua esposa, diga para ela: ore comigo. Você tem que orar por ela, e ela tem que orar junto. Isso é importante. Então a oração é assim. É esse tipo de oração que Deus quer trazer ao nosso coração, não é? Eu tenho esse texto também que eu quero abrir, que é o Tiago 4, vá comigo lá. Aí nós vamos passar por Tiago 4.
eu quero mostrar para você algo muito forte na palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Olha aqui, irmãos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãos, está aqui, olha. Pedir e não receber, porque pedimos mal. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós não sabemos orar como convém, porque pedimos mal. Então nós precisamos mudar o nosso coração. Quando orarmos, temos que ter orientação do Espírito. Você tem que buscar a orientação do Espírito, para que o Espírito gere em você quais são as motivações que Deus quer que você ore. Deus vai te dar essa motivação. Deus vai te dar um guia de oração. Deus vai entrar no teu coração, nos seus lábios, na sua mente. Ele vai trazer sobre você, para que você peça bem, ore bem e saiba como orar. Entendeu? Amém, não? Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Amém, até aqui, está dando para você entender? É algo que nós temos que fazer, é importante. Esse tempo de oração vai depender do teu comportamento. O teu comportamento no tempo de oração é o que vai gerar o resultado. O resultado da oração, ela vem quando você entende o compromisso que você tem com a palavra, com Deus, entendeu? Com o reino de Deus. Então, a oração jogada, irmãos, ela não tem um sentido. Então, nós precisamos acatar a palavra de Deus. E daí orar com compromisso, entender o que Deus quer, por que eu estou orando, por que Deus me levou a orar. Durante o dia, olha, deixa eu uma coisa que é importante, que Deus já está trabalhando no meu coração. Essa meia hora, ela é importante, mas irmãos, planeje isso o dia todo. Se você, por exemplo, pôs lá 2 horas da manhã, não fique alheio àquilo, mas deixe o Espírito gerar em você. Trabalhe o dia todo, vai gerando em Deus o tempo de você chegar, o tempo de você entrar na presença de Deus, o tempo que você vai gastar ali, esse tempo, o investimento de meia hora, mas você já tem que trabalhar um período, entende? Você já tem que buscar e dizendo: Deus, trabalha em mim. Esse momento é o momento onde eu sei que o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me ouvir. Deus, é um tempo onde Deus vai gerar. Se é você orar pela nação, orar pela nossa presidente, orar por tudo isso que nós estamos vendo aí, irmãos. Nós temos que orar pela nossa presidente. Temos que orar, está um bombardeio nessa nação. E sabe da onde virá o resultado, irmãos? É das mãos de Deus. É das mãos de Deus. O resultado não vai vir daí. Irmãos, Deus vai fazer a vontade dEle. O homem pode planejar, pode fazer o que quiser, mas quando tem um povo orando, irmãos, Deus muda a história. E Deus vai mudar a história dessa nação, porque é um povo que ora, um povo que é apartidário, não tem nada. A nossa motivação é o reino de Deus na terra. A nossa motivação é o reino de Deus nessa nação. A nossa motivação é o reino de Deus na minha casa. Eu viver o reino de Deus, é viver a palavra de Deus na minha casa. Esse é o meu motivo de oração. Entende? Agora eu quero passar um tempo para mostrar para você. Um homem que buscou a Deus em oração, com um coração íntegro. Um homem que desejou o reino de Deus, as coisas de Deus. E olha, irmãos, isso aqui, na verdade, é até um pouco de um testemunho do que Deus tem feito. Aqui, nós temos um núcleo lá no Jardim Santana. E durante todo esse mês, eu me propus a orar por aquela igreja. Orar por aquele povo. E saber o que Deus quer de nós ali, né? Naquele lugar. Eu, na verdade, eu tenho uma história ali naquele bairro. Primeiro porque eu nasci ali. Quando meu pai mudou para aquele bairro, minha mãe estava grávida em 1954, então faz tempo já, né? Mas aí eu fiquei pensando: mas Deus, por que o Senhor me levou ali depois de tantos anos? Né? Eu nasci nesse bairro, vivi aqui um tempo, conheci muitas pessoas, né? Mas agora é um tempo diferente que eu estou indo ali.
E muitas coisas começaram a vir no meu coração. Eu comecei a ter tempos, período de oração para entender. E aí começou a surgir algo, coisas que nós tínhamos que decidir, né? E tudo isso começou a me envolver em oração com Deus. Então o que eu vou falar um pouco disso aqui agora, e usando esse personagem, é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje como igreja lá. Muitas coisas acontecendo, Deus derramando ali a graça dele, pessoas se convertendo, né? Muitas dificuldades nós estamos enfrentando, mas cada dia a gente vê a glória de Deus naquele lugar. Cada dia eu vejo o mover de Deus ali. Cada pessoa que entra ali, né, que não conhece a palavra de Deus, eu vejo o quanto Deus tem feito, né? As pessoas muitas vezes elas vão ali desconfiadas, elas chegam ali sem saber certo o que está acontecendo, mesmo com a própria vida. Mas com o passar do tempo, a gente tem visto as pessoas sendo transformadas, as pessoas mudadas, né? Então eu quero que você abra comigo agora. Vamos lá em 1 Reis 9, versículo 3. Diz aqui: e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Agora eu quero colocar aqui para você um pouco desse contexto. O que estava acontecendo aqui? Salomão, ele se propôs a construir o templo. A construir o templo. E por 20 anos, mais ou menos, esse homem dedicou a vida dele para construir esse templo. E no término desse templo, ele fez uma oração. E aqui foi a resposta de Deus para aquilo que ele orou. E a oração de Salomão aqui, olha o versículo 37 do capítulo 8. Volta um pouquinho. Olha aqui. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa e age segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos de Deus, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Irmãos, o que esse homem ora? No momento que ele está ali orando, o tempo que ele vai inaugurar aquilo, ele coloca toda essa situação aqui. Ele diz: olha, Deus, ouve as nossas orações. Quando houver uma praga, quando houver uma doença, quando houver uma dificuldade, né, que o Senhor ouça tudo e perdoa. Irmãos, olha aqui, que o Senhor perdoe os pecados da nossa nação. Olha o que ele está falando aqui. Ele está pedindo para que Deus perdoe os pecados. E aí Deus vai ali em 9:3, diz que aquele lugar era o lugar onde Deus ia pôr o seu coração e os seus olhos. Irmãos, você quer que Deus coloque os olhos sobre a tua casa? Você quer que Deus coloque o coração na tua casa? Você quer que Deus coloque os olhos nessa igreja, o coração dele nesse lugar? Para quando você orar, quando eu orar, quando nós orarmos como igreja, seja doença, seja situações, enfermidade, quando houver desgaste, quando houver aqui situações de dificuldade, a Bíblia diz que Deus vai ouvir as nossas orações. Mas, irmãos, nós precisamos ter esse coração, esse desejo de nos santificar e deixar que Deus conheça o nosso coração.
Então é importante, quando nós entrarmos na presença de Deus, é ter a vida que Salomão teve. A Bíblia diz que no momento que ele decidiu ali construir aquele lugar, mas ele santificou aquele lugar, ele orou. Irmãos, o tempo de oração é um tempo de santificação, é um tempo de separação. Esse homem, ele separou o tempo para buscar Deus, para que Deus orientasse. Se você pegar aqui os capítulos anteriores, você vai ver no início, quando ele vai exercer ali o seu reinado, ele pede para Deus dar o que ele? Sabedoria. Irmãos, orar com sabedoria. É que esse homem fez, ele buscou a face de Deus, para que Deus desse ele para a sabedoria. Ele chegou ao ponto de dizer assim: Deus, eu sou como uma criança, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me dar sabedoria, porque eu estou diante de um povo, o teu povo está diante de mim, e eu preciso ter isso. Então nós precisamos nesses dias. Essa semana é uma semana para nós muito importante, é uma semana que envolve uma vida, é uma semana que envolve decisões como igreja, é uma semana que envolve decisões pessoais, familiares. Então você tem que entrar nesse movimento, você tem que fazer parte disso, para que nós possamos como igreja. Irmãos, como foi dito da semana passada, Deus tem uma história para essa igreja. Deus tem uma história para essa igreja, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Mas Deus precisa de você. Deus precisa de você. Deus precisa da igreja. Deus precisa de famílias abençoadas. Deus precisa de famílias estruturadas. Deus precisa de famílias que oram. Deus precisa de indivíduos que oram. Agora, irmãos, eu comecei aqui com uma pergunta. Eu quero terminar com uma pergunta. Nós vamos ter uma semana de oração, mas como vai ser depois disso? É importante que você tenha essa semana como desafio, mas é importante também que isso continue, né? Eu não sei quanto tempo você tem dedicado a isso, a oração, mas se você não tem, se você tem passado dias e dias sem orar, se você tem buscado mais as coisas naturais, e olha, irmãos, nós estamos num tempo que aqueles que oram mais é o que vão sobreviver. Você pode ter certeza disso. Aqueles que oram mais, esses vão sobreviver a muitas coisas, a muitas crises. Então eu creio que esse momento, esse tempo que Deus preparou para nós como igreja, é um tempo de despertamento. Não é um tempo que vai começar em dia tal e acabar no dia tal. Não, é um tempo que é indeterminado para nós. É um tempo de desafio. Eu não vou pôr na minha mente, puxa, eu vou ter que orar de dia tal dia. Não, eu vou pôr na minha mente que eu tenho que orar todos os dias. Eu tenho que buscar a face de Deus todos os dias. Eu tenho que ter um compromisso com Deus todos os dias de oração, da palavra de Deus. Porque é assim que vai determinar a sua vitória e a minha vitória. É o tempo de oração, é o tempo de dedicação. E eu sei que há tempo, irmãos, há tempo para nós. Há tempo de você parar e orar. É tempo de você sentar com a tua família e orar. É o tempo de você orar, ir para o teu quarto, orar. Deus está buscando homens que oram. Deus está buscando mulheres que oram. Deus está buscando uma igreja que ora. Mas não é uma semana, um mês, mas a vida da igreja, ela depende da oração. A vida da igreja depende da oração. Você pode projetar para mim o tempo que nós temos aqui de oração, por favor? Projeta, nós temos aqui, né? Então nós vamos ter uma semana de oração, mas nós temos períodos também de oração aqui, que eu tenho certeza que você pode fazer parte desses períodos de oração, né? Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, escuta bem, eu quero falar para você como pastor nessa noite. O fato de você vir ao domingo da igreja, é muito bom estar aqui, é muito bom ver você aqui, é muito bom partilhar com você a fé, mas, irmãos, não é só isso. Um crente não sobrevive e vir domingo da igreja, não sobrevive. Nós temos aí várias coisas que podemos oferecer a você. Grupo familiar, você tem que se envolver com o grupo familiar, porque lá a gente ora. Eu tenho visto coisas tremendas acontecendo.
Irmãos, muitas vezes nós temos dificuldades até de abrir mais grupo familiar, sabe por quê? Nós não temos pessoas dispostas a assumir compromisso para orar com o casal. Não temos. Muitas vezes temos que se desdobrar, porque falta isso na igreja. É o tempo que você deixa a sua casa e vai orar, vai estar no lar abençoando outra pessoa, né? Deixando esse egocentrismo de fora. Então, é um fator importante para você. Pensa no grupo familiar. Mas nós temos aqui, irmãos, olha, segunda-feira, às 20 horas. É um tempo, né? A menos no dia que tem aqui bênção de Deus nas finanças. Mas toda segunda-feira, às 20 horas, tem sempre alguém orando. De repente, você está passando, pare aqui, vem orar. Nós temos na terça-feira, das 7h30 às 21 horas. Das 7h30, terça, 7h30. Peraí. Então, das 7h30 até mais ou menos umas 20 para as 9, 15 para as 9, nós estamos aqui orando, terça de manhã. Depois, às 21 horas, também tem o Doca Pray, né? Temos o domingo pela manhã, 8h30, antes do culto, né? Temos oração. E quinta, das 12 a 1 hora. Então, olha os períodos que nós temos de oração. Então, eu vou me dedicar essa semana. Eu vou me dedicar, vou orar, vou buscar, vou ter meu tempo aí de meia hora. Mas, irmãos, aqui tem muito mais. Deus está te dando muito mais oportunidade. Então nós precisamos ter uma igreja que ora. E isso é o nosso desafio. Até Jesus voltar é o nosso desafio. Para mim, a oração é até Jesus voltar. É até Jesus voltar. Às vezes nós temos muita dificuldade, irmãos. Você quer ver um erro que eu cometi muito na minha vida? É quando eu orava, as coisas aconteciam, eu abaixava a guarda. Quando você para de orar, você abaixa a guarda. E você pensa que o inimigo, não, irmão, não é porque você orou um ano, parou um tempo, o inimigo ele não vai investir, ele vai investir contra você, orando ou não orando, ele vai. É importante você intensificar seu tempo de oração. É o tempo de você intensificar a sua vida com Deus, no grupo familiar, no tempo de oração, em casa. É o que a Bíblia diz lá em Atos 2, irmãos. A Bíblia diz que eles perseveravam na oração. Eles estavam no templo, mas também de casa em casa. Eles repartiam, ali tinha comunhão, seus alimentos. Eles oravam juntos, comiam juntos. O grupo familiar, por exemplo, é um tempo de comunhão. É um tempo de oração, onde a gente reparte ali. Tá? E eu tenho visto, irmãos, eu tenho sido desafiado muitas vezes a isso, a ir no grupo e ver o que Deus está fazendo, situações. Irmãos, nós estamos com um grupo lá em Sumaré, né? Que está o Tiago, a Rosângela, está o Sérgio e a Fabiana. Cada dia tem uma pessoa nova. Nós estivemos lá no sábado passado, chegamos lá, irmãos, deparamos com uma situação terrível, de desemprego. Oramos. A pessoa saiu de lá confortada. Ela saiu com emprego? Não. Mas ela saiu com o coração confortado, porque ela recebeu uma oração. A oração traz descanso. A oração ela traz orientação. A oração gera em mim, você, perseverança, para continuar, não desistir. Então é isso. É um tempo que Deus está despertando, eu e você, a igreja nesses dias. Então, esses são os períodos que nós temos. Vamos orar juntos. Vamos fazer dessa igreja uma igreja que ora. Uma igreja que busca a face de Deus. Então é isso. Eu creio, irmãos. Eu tenho algumas coisas aqui que eu separei para me encerrar. Primeiro, é a oração da fé. Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebesse, assim será convosco. Se você quiser anotar, Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes. Olha, irmãos, crede que recebesse. Se você ora, você crê aquilo e você recebe. Porque assim será, diz a palavra de Deus. Olha, a oração de retidão. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, isso é Tiago 5,16, oração da obediência. Olha aqui, 1 João 3, 22. E aquilo que
pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele aquilo que lhe é agradável. Vou repetir para você, 1 João 3,22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que é mais agradável para Deus, para mim? É a oração, irmãos. A Bíblia diz que a oração é como incenso, e diz que no céu há taças, há recipientes que são esperando lá a sua oração, e quando ela chega, ela cai como incenso, e aquilo, Deus respira aquilo. Imagina, você ora e Deus recebe aquilo, porque está indo de um coração puro, limpo, um coração confessar, um coração que confessa suas fraquezas, seus pecados, e a Bíblia diz que Deus recebe aquilo e Ele se agrada. Vamos orar, porque eu creio que lá no céu os anjos estão arrumando ali, as coisas, sim, e a oração da igreja da família cristã, essa semana ela vai chegar diante de Deus, ela vai agradar a Deus, e as coisas vão mudar, situações vão ser transformadas em nome de Jesus. Eu poderia bem ver um glória a Deus, né? Aleluia! Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos terminar esse tempo orando. Quero chamar os irmãos aí para nós cantarmos essa canção e vamos orar. Vamos declarar que esse tempo é um tempo de qualidade. Irmãos, outra coisa que eu creio que é importante, você tem uma meia hora, mas envolva também pessoas durante o dia. Eu tenho experimentado muito isso nesses dias, me envolvido com pessoas para orar. Todo tempo a gente está orando aqui, todo tempo a gente ora, né? Se você não tem nada assim programado, não tem uma agenda feita, a gente procura para orar. Depende de você estar assim, não tem nada, vou dar uma relaxada. Não relaxa não, vai orar. Procura alguém, liga para alguém, né? Diga, eu estou aqui, Deus colocou você no meu coração, quero orar com você. Irmãos, por telefone, né? Manda um WhatsApp, vamos orar, né? Liga para a pessoa. É um tempo agora que nós vamos dedicar a isso. Então procure alguém para orar. Diga para a pessoa que está ao teu lado, conta comigo, vou orar com você. Eu quero orar por você. Eu sinto o desafio de orar por você. Fala para a pessoa que está ao teu lado, olha, eu vou orar com você. Vai ser um tempo onde Deus vai responder as nossas orações. Amém ou não? Eu quero fazer uma oração. E eu quero ler essa oração, na verdade. Foi a oração que Salomão fez. E a oração que mais toca o coração de Deus para mim. Pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, de todo o coração que anda diante de ti. Tu és aquele que cumpre com o teu servo toda a aliança, e como cumpriu o meu pai Davi, como lhe prometeste. Então, irmãos, não há melhor oração quando você começa orando, exaltando o nome de Jesus. Ele diz aqui, ele diz assim, e disse: Senhor, tu és o Deus de Israel, não há Deus como tu. Irmãos, não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus que possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, a não ser o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Então ore, exalte a Deus, glorifique a Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe você. Amém? Dê um abraço aí no seu irmão e se comprometa a orar por ele, a abençoar a vida dele. E vamos pôr nosso nome lá no final, amém? Fala com a pastora, vamos colocar o nosso nome lá. Deus abençoe você.